é membro do Conselho Estadual de Educação, sempre nessa área, com uma presença mais prioritária, né? E depois fui deputada estadual, por 5 mandatos, aqui na Assembleia Legislativa, de 2002 até 2022, quando me elegi senadora. E minhas pautas são muito vinculadas à educação, à juventude, às mulheres, aos direitos humanos, à defesa da economia solidária, do meio ambiente. Enfim, são pautas de uma militante. Pois não, senadora, muito obrigado. Uma carreira muito densa, muito consistente, né? Pautada sempre nessas vias sociais importantes de tantas demandas, sobretudo numa região ainda muito carente como a nossa, não é? E, senadora, olha, eu queria começar perguntando à senhora, explorar um pouco mais a respeito do seu projeto de lei 4403 de 2024, que foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, uma matéria que estabelece a criação de protocolos de atendimento para casos de racismo, de misoginia, discriminação por orientação sexual, identidade de gênero. Essa iniciativa contribuirá certamente, né, para uma previsibilidade e segurança às escolas na condução dessas situações muito sensíveis. Portanto, senadora, eu queria que a gente abrisse o programa conversando um pouco mais, né, sobre o protocolo de atuação e as diretrizes desse seu projeto. A gente pensa, Fernando, que essas coisas não existem, né? Porque não deveriam existir. É tanto desenvolvimento, tanta modernidade, tanta política pública, tantos meios, né, de comunicação e de acesso ao conhecimento, mas, infelizmente, ainda existem. Nós estamos vivendo um momento de aguçamento disto, impulsionado pelas redes sociais. As chamadas redes PIO, né, redes PIO são uma organização que está captando, né, cooptando também muitos jovens para provocar ações violentas, sobretudo contra as mulheres. Essas ações, elas existem entre os estudantes, de estudante para estudante, existem de estudante para professores. Há um dado preocupante de que a falta de respeito à autoridade do professor e da professora, e, sobretudo, quando é uma professora mulher, também tem conotações de machismo, e há de alguns professores, surpreendentemente, mas há, é uma coisa que a gente questiona e repudia, dos professores para com os estudantes. Então, a escola tem uma coordenação pedagógica, a escola tem uma direção, a escola tem um corpo diretivo que tem que controlar e contornar esse tipo de atitude, porque existe misoginia, existe racismo, existe homofobia. E a escola não é para existir nada disso. A escola é um lugar que deve acolher a todos e a todas, deve valorizar a diversidade, deve valorizar os direitos humanos, porque é um ambiente de aprendizagem. Ora, se a escola é um ambiente de aprendizagem, práticas nocivas têm que ser enfrentadas, e essa é uma prática nociva. Então, o protocolo, ele não tem uma previsão de punição imediata. A previsão do protocolo é de previsibilidade, como você disse, de prevenção e de dar tratamento pedagógico a esse tipo de prática. Tudo o que acontece na escola tem que ter essa dimensão pedagógica. Então, dar esse tratamento, ver o que é que está faltando, tratar junto às famílias, se for o caso, né? E se for uma coisa que exorbite, dar os encaminhamentos também junto ao poder público. Eu fiquei muito feliz, ele já tinha sido aprovado na Comissão de Direitos Humanos, ele veio para a Comissão de Educação, o relatório da senadora professora Dorinha, ele também aperfeiçoou o projeto, foi um relatório que me deixou muito gratificada, porque ela ressaltou a importância disto, como também o senador Paim, que esteve presente na reunião, e eu fico muito feliz. E agora vamos aguardar a aprovação no plenário, que nós já pedimos também urgência. Perfeito, senadora, muito bem colocado, e eu acho muito importante isso que a senhora colocou, porque o tratamento tem que ser pedagógico, reverberando na sociedade, nas famílias, porque isso tem que ter um envolvimento de todo o universo que orbita também as escolas, mas partindo do conceito pedagógico. Muito bem. Mas, por favor,
senadora, eu gostaria agora de lhe explorar um pouquinho mais, aproveitando esse espaço que a senhora está nos honrando, e tratar um pouco do nosso programa, da nossa trajetória aqui, que é a valorização do empreendedorismo nas periferias, nos pequenos negócios. O nosso programa se chama, como a senhora sabe, Heróis do Desenvolvimento, e está tendo uma aceitação muito boa nas periferias, uma valorização muito importante desse ambiente, das periferias. E aí eu pergunto à senhora, senadora, como a senhora enxerga essa iniciativa da rádio de trazer temas como esse para a população, no sentido de termos, por exemplo, cada vez mais periferias e bairros economicamente independentes? Fernando, a rádio, as rádios, a notícia pela rádio, ouvir rádio, assistir rádio, que agora muitas rádios estão lançando, né, essa alternativa de fazer entrevista, ainda é, sobretudo no Nordeste, o meio de comunicação mais ouvido e mais valorizado. Então, eu enalteço essa iniciativa, porque é você fazer do meio de comunicação um veículo da boa informação. A gente vive em um meio de redes sociais muito cheio de fake news, muito cheio de exposições. A autoexposição, que é uma coisa horrível, mas se faz, e a exposição dos outros. Então, você tem um programa que eu considero esse programa, essa perspectiva do programa educativa, é muito bom, terá e tem já todo o meu apoio. Hoje, por coincidência, pela manhã, eu estava na Universidade Federal Rural, participando de uma atividade que reuniu algumas instituições, o DIEESE, a própria universidade, e o sistema de economia solidária, exatamente para se criar um observatório da economia solidária, que vem a ser um diálogo com essa perspectiva que você levanta. Como é que está o empreendedorismo nas periferias? Então, o empreendedorismo puro e simples, sem apoio, sem informação, né? Sem capacitação, sem geração de emprego e renda, ele pode ser um sonho que depois vai ser frustrado. Então, a gente precisa desse apoio. Há condições de se fazer isso, condições totais de se fazer isso. E a organização solidária, a organização em cadeias, a organização que não é para ninguém explorar o outro, como é o mundo da economia capitalista, é uma organização solidária. E eu vejo muito isso nas periferias, muito. Começa a nascer de uma iniciativa, às vezes até familiar, né? E aquilo vai se expandindo, se expandindo. Eu tenho uma pessoa que me atendia em um salão. Ela é podóloga. E na pandemia, o salão fechou, ou atendia muito pouco. E ela era o arrimo da família com aquele salário. Aí ela resolveu divulgar entre as clientes dela, mais antigas, que ela estava atendendo em domicílio, né? E aí começou, tinha uma moto e começou. Hoje ela é uma empreendedora individual e funciona como uma empresa familiar. Ela é a profissional, o marido é o motorista, compraram até um carro, porque ele precisa levar ela para todos os lugares, e a filha é a secretária, que marca as agendas dela. Que beleza. Boa profissionalmente. Então, a rede de clientes dela continuou toda, inclusive eu. Pois é. Hoje, ela já montou a sua própria sala. Então, ela atende 2 vezes seguidas nessa sala que ela própria montou, para quem não gosta de atender em casa. E mantém a sua rede de atendimentos domiciliares. Então, quando há esse estímulo, essa visão, porque tem cursos também, a gente não pode, por exemplo, confundir arrecadação com lucro, né? Muita coisa que a gente tem que orientar, é muito, muito importante, e acho importante que a rádio possa divulgar isso. Senadora, muito obrigado pelo depoimento, e eu já quero pedir licença à senhora para entrevistar, porque nós temos um quadro aqui que a gente chama de Histórias de Heróis, e a gente quer entrevistar a sua amiga. Ela é podóloga, é isso? É podóloga. Pronto, sua podóloga. Eu vou perguntar a ela, porque ela é muito tímida. É tímida? Mas eu vou perguntar a ela se ela topa.
Mas seria bacana aqui, viu, a gente colocar uma entrevista dela no Heróis do Desenvolvimento, porque a gente faz essa interatividade também, e a gente vai nos mercados públicos. Recentemente fizemos uma reportagem muito bonita com 10 comerciantes dos mercados, do mercado de Afogados. Para a semana a gente vai estar no mercado da Boa Vista, porque é esse pessoal que faz a nossa economia girar. É Né? verdade. É esse pessoal que a gente precisa valorizar, que às vezes não tem os holofotes em cima deles, mas eles é que dão oportunidades e fazem nossa economia efetivamente prosperar. Mas, senadora Tereza, veja bem, eu queria saber da senhora se a senhora poderia nos orientar, sobretudo nossos ouvintes mais jovens. A gente tem aqui, graças a Deus, também uma turma muito jovem acompanhando a gente no programa, o pessoal do primeiro emprego, querendo as primeiras oportunidades. A senhora poderia nos indicar sugestões de capacitação, sobretudo para jovens, eventualmente profissões que estão que vão se destacar no futuro, né? Para o jovem que quer conquistar mais espaço no mercado de trabalho, o que é que a senhora sugere a nível de capacitação para essa turma jovem? Olha, Fernando, a gente aprovou, só antes de entrar no mérito mesmo da sua pergunta, recentemente no Senado, eu fui relatora de um desses projetos, um é dos esportes e o outro é do primeiro emprego, de modo geral, né? A gente aprovou o estágio do aluno aprendiz, que é uma proposta que existe no Sistema S, mas é muito restrita ao Sistema S. Foi aprovada uma lei de considerar esse estágio já como experiência profissional, podendo ser remunerado. Porque você tem o estágio curricular, que para algumas formações é obrigatório, né, como a nossa de professor, mas teria também esse estágio remunerado. E aprovamos também que o atleta profissional pode ser liberado do estágio quando ele for fazer o curso de bacharel em educação física. Ele só não pode ser liberado do estágio da licenciatura, que é a prática docente. Mas do bacharelado ele pode. O que isso significa? Valorizar o estágio como uma experiência profissional. Isso é muito importante, porque é ali que muitos alunos se definem sobre a carreira, se é aquilo mesmo que eles querem, né? Uma boa orientação profissional é importante. Hoje, o que é que a gente pode chamar, aproveitando a sua interpretação, de profissões do futuro? O mundo do trabalho está mudando demais e muito rapidamente. Tem profissões que vão deixar de existir. O datilógrafo já deixou de existir. Verdade. Não existe mais datilógrafo, né? Ele foi substituído pelo uso do computador, que substituiu a máquina de escrever. Alguns movimentos no mundo da indústria também, pela automação. As máquinas estão dispensando, né, alguns trabalhadores. No transporte urbano, é raro você encontrar um cobrador. É a maquininha, nos países mais desenvolvidos, nos países da Europa e tal, é a maquininha para você passar o cartão. Isso. Ou o seu próprio cartão de passagem, se você for visitante, um cartão de crédito para cobrar aquela passagem. Então, a gente tem ocupações que aí não são profissões propriamente, mas são ocupações que estão acompanhando essa mudança do mundo do trabalho, sobretudo com as novas tecnologias. Isso. O que eu acho que a gente não pode dispensar é uma boa base de formação. Independente da profissão, por exemplo, todo mundo precisa aprender português, matemática, uma língua estrangeira, geografia, história, ciências, precisa entender o que é o seu território, precisa entender o que é ética profissional. E aí, a partir daí, vem as habilidades específicas daquela profissão. E aí eu acho que essas novas competências que exigem um domínio técnico diferente, porque são muito agregadas às novas tecnologias, precisam ser ampliadas. Essa é a tese, Fernando, dos Institutos Federais de Educação, que alguns têm também a parte de formação técnica e tecnológica, mas eles são acoplados à formação geral. É uma escola de ensino médio, depois uma escola em nível superior, mas o conteúdo básico é para você ser um bom profissional, você não precisa só
dominar a técnica da sua ocupação, né? Perfeito. Você tem que ter uma visão de mundo, você Isso. tem que situar a sua ocupação naquele contexto, você tem que saber o que é ética profissional, você tem que saber se relacionar com seus colegas de trabalho, o que é respeito, né? O que é hierarquia, o que é construção coletiva, quais são os seus direitos como trabalhador. Então, isso tudo está muito previsto, não é? Nessa nova formação tecnológica. E aí, se tiver uma profissão propriamente que se segure, as engenharias mesmo estão mudando demais. Verdade. Então, é uma área, engenharia civil, engenharia mecânica, hoje a gente já tem a engenharia mecatrônica, a gente já tem outra perspectiva do que é que se deseja mesmo para um profissional. Nós, professores, a nossa formação tem que evoluir muito também, porque o aluno que nos chega hoje na escola não é um aluno do século passado, é um aluno com outras vivências, é um aluno com outras perspectivas, é um aluno até com outras linguagens, Verdade. né? Você precisa trabalhar. Então, para o jovem, eu acho que o sistema S continua sendo uma boa escola de formação. O Sebrae continua sendo, inclusive o Sebrae também aponta para essa questão do empreendedorismo, aponta e ajuda, não é? E a gente reconhecer o que são essas profissões ou essas ocupações do futuro, que são ocupações que surgem, que ganham mais demandas, não é? Devido às inovações tecnológicas, às mudanças ambientais, às novas necessidades da sociedade. A gente tem que ter muito cuidado com o impulsionamento da inteligência artificial. É uma área que serve para o bem e que serve para o mal, né? Temos que ter. E também, assim, a requalificação tem que ser constante, porque senão a gente não se atualiza. Muito bom, senadora, obrigado, muito esclarecedor. E eu percebo a sua colocação didática, de uma forma clara, fluida de colocar isso. E a gente entende que não é somente a capacitação técnica, mas, sobretudo, capacitar os jovens e as pessoas, de uma maneira geral, a ter visão humana, né? Não adianta você ser um grande técnico e não ter a visão da fraternidade, da bondade, né? De uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Muito bom, senadora, muito bom. Muito obrigado. De certa maneira, a senhora já me respondeu a próxima pergunta, eu lhe abordar a respeito de centros de excelência que a gente tem para a gente treinar o jovem, capacitar, mas é como a senhora já falou, do SEBRAE, do SENAC, né? Sistema S, né? De uma maneira geral. E as próprias escolas. Isso. Quem quiser fazer o curso terminativo de ensino médio, nós temos excelentes escolas técnicas. E tem também área de conhecimento. Você sabia que a gente tem uma escola técnica, Centro de Criatividade Musical? Que beleza. Né? Quem tem pendor para música, quem tem vocação para música, pode aprender lá, não só tocar um instrumento, mas vai aprender a história da música, vai aprender, né, de onde surgiram os instrumentos. É como que a gente aprovou também, terça-feira, a Universidade Federal do Esporte. Vai aprender a jogar? Não apenas. Vai aprender ciência do esporte, vai aprender nutrição, Maravilha. Vai aprender educação física, né? Então, a gente não pode reduzir a atividade, a ocupação, apenas ao espaço físico. Então, além desses, eu também destaco, né, essas instituições formais, tanto da rede estadual quanto da rede federal. Os institutos federais têm um nível de excelência maravilhoso. É verdade. Senadora, olha, que alegria conversar com a senhora e a honra da gente ver uma representação tão capacitada em Brasília, representando nós pernambucanos. Eu queria saber da senhora, aproveitando o nosso tema agora sobre capacitação, sobre jovem, se eles podem, se a gente tem algum canal de interação com o governo federal, no sentido de programas e bolsas de estudos, né, voltados diretamente para a educação, para o jovem, que muitas vezes a gente fala nisso, mas essa informação não chega tão diretamente para eles. E eu, escutando da senhora, uma especialista em educação, seria ótimo a gente passar para nossos ouvintes jovens aqui, quais seriam os canais que eles poderiam interagir mais facilmente no sentido de bolsas e projetos voltados para o jovem? Olha, o principal é o site oficial do governo, né? O site portal.gov.br,
com letra maiúscula, portal com letra maiúscula, gov, quer dizer, o P maiúsculo, gov com G maiúsculo, .br. Esse é o portal que reúne informações sobre os programas, notadamente os da educação, né? O programa Pé de Meia, que é uma bolsa para ensino médio, o FIES, o SISU, o ProUni e bolsas de pesquisas. Também vale muito a pena acompanhar as redes sociais do MEC. Isso. Utilizar o aplicativo Jornada do Estudante. É um aplicativo que tem dados assim, que são dados oficiais. É uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que concentra em um único aplicativo informações sobre a vida acadêmica dos estudantes, os documentos digitais, os programas do MEC, os serviços educacionais. É uma forma muito prática de aproximar. E eu destaco que, nesse tempo, repito, de fake news, é muito importante a gente confiar nos sites oficiais. Uhum. Qualquer dúvida, procure o site oficial. Por dever de ofício e profissão de fé, eles não podem mentir. O site oficial tem que dizer a verdade do que está sendo feito. Se não entender alguma coisa do que ele está dizendo, se comunique, procure, pergunte. Está havendo algumas dúvidas sobre o Enem? Pergunte. Eu tenho sempre divulgado também nas minhas redes essas coisas relacionadas àqueles programas importantes da juventude. Tem alguns editais importantes, saiu agora um edital da Secretaria Geral da Presidência, um edital sobre programas para a juventude. Então, as pessoas podem se inscrever, grupos podem se inscrever, que é uma forma das ações do governo federal, no caso é dele que a gente está falando, chegarem na ponta e beneficiarem toda a juventude e todos aqueles que estão interessados. Muito bom, senadora. Que entrevista maravilhosa. Olha como está enriquecendo aqui os nossos ouvintes de informações importantes para a nossa juventude, para os nossos ouvintes. Senadora, a gente aqui na Rádio Tamandaré, a gente é um pouquinho enxerido e a gente quer saber se a senhora tem alguma novidade para a gente aqui, alguma coisa exclusiva, né, pessoal aí que está assistindo a gente aqui no estúdio, para a gente aqui na Rádio Tamandaré, de algum projeto que a senhora está desenvolvendo, alguma coisa especial aí que a gente pode antecipar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Tamandaré. Se tiver alguma coisa das periferias também, que é onde a gente atua, a gente ficaria muito feliz. Olha, o projeto mais novo foi esse, que você já abriu o programa falando dele, não é? Eu tenho uma atuação muito grande nos programas de assistência estudantil. São programas que dizem respeito à manutenção do estudante na escola, isso estudante de nível superior. A gente já tem o Pé de Meia, que tem apresentado resultados maravilhosos na manutenção do estudante no ensino médio, que era um percentual muito grande de abandono escolar, muito maior do que no ensino fundamental. E no ensino superior, os programas de assistência estudantil dizem respeito a restaurante universitário, a passagens, né, meio de transporte, a creche para os filhos das estudantes, mulheres, geralmente, é que cuida da criança pequena. E estamos discutindo agora, junto com o MEC e os Institutos Federais de Educação, como fazer para ter merenda também para esses estudantes, porque o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é implementado pelo FNDE, ele é um programa suplementar para estados e municípios. Então, não cabe a rede federal, cabe a rede municipal e a rede estadual. Então, a gente está vendo como é que vai fazer isso, para o estudante que chega aos Institutos Federais de Educação ter alguma coisa que não seja um restaurante universitário. Entendo. Que tem o tal do bandejão, é uma taxa simbólica, mas a gente quer a gratuidade, como é nas escolas básicas, na educação básica. Isso é uma coisa que a gente está se preocupando bastante. E o outro ponto é a implementação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado
né? Foi aprovado por unanimidade, praticamente, mas existe nesse plano uma vinculação com um projeto de lei, que é o Programa de Infraestrutura Escolar. Então, esse programa é que vai garantir a melhoria da estruturação das escolas, da água potável, da climatização, da capacitação de professores, tudo que a gente precisa para atingir as metas do PNE. A gente tem recursos para a educação? Tem. Eles são volumosos? São, mas para a gente universalizar, a gente precisa de mais recursos, né? Então, esse é o meu foco, né? Nesse período que se aproxima, fora a nossa luta pelo direito das mulheres, né? A gente tem uma pauta muito importante, o combate ao feminicídio, nós temos influenciado o debate sobre isso, feito também gestões junto aos órgãos públicos para que a gente possa superar essa que já está sendo considerada a maior chaga da sociedade, é o feminicídio. Isso, horrível isso, senadora, horrível. A propósito disso, foi muito bom a senhora ter comentado a respeito dessa situação hoje, né, do feminicídio, e a gente entende aqui, vamos dizer, no nosso ambiente, que a independência financeira, a independência intelectual das moças, das jovens, levarão elas a poderem se defender mais na frente desses tipos de agressão, e a gente criou aqui, senadora, eu queria depois uma pauta, se possível, com a senhora, eu sei que é muito difícil, mas é conversar sobre uma associação que nós estamos criando aqui, nesse ambiente de empreendedorismo, que nós chamamos de AMES. É bonita a palavra porque é ligada a amor. O que é a AMES? É a Associação das Meninas Empreendedoras. É um programa que nós vamos fazer nas periferias para capacitar as meninas, as mocinhas de 14, 15, 16 anos, a começarem a transitar num ambiente de estética, cabeleireiro, essa linha que o jovem tanto gosta e, ao mesmo tempo, podem torná-las independentes financeiramente, como forma de, no futuro, elas poderem, a palavra nem deveria ser essa, mas se defenderem dessas agressões que a sociedade, às vezes, impõe para elas. Mas, senador, olha, estou muito feliz, viu, de conversar com a senhora. A senhora explica muito bem, como toda boa professora, uma delicadeza, uma atenção danada conosco aqui da Rádio Tamandaré, mas o meu tempo, infelizmente, doutora, infelizmente mesmo, é limitado. Eu também ensinei em universidade, eu fui professor da FAUP, do falecido professor Armando Souto-Maior, não sei se a senhora lembra dele. Lembro, né? Sim. Pois é. Já dei aula também na Unibra e adoro o ambiente com jovens, o ambiente de ensino, é muito enriquecedor. E eu queria deixar a senhora à vontade para suas considerações finais, já com saudade da entrevista, microfone aberto para a senhora, para suas últimas considerações. Muito obrigada, Fernanda. Eu quero também enaltecer esse programa voltado especificamente para meninas. Você sabe que o feminicídio, ele é um crime que pode ser interrompido, porque ele não começa com a morte, com o assassinato. Ele começa com as agressões, com a intimidação, agressão física, agressão psicológica, a agressão patrimonial. E por pesquisas, uma das coisas que mais prende a mulher junto ao seu agressor é a falta de liberdade econômica. É o pai dos meus filhos, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Eu tenho que aguentar toda sorte de violações por conta disso. Então, você ter já uma menina consciente de que ela pode ter a sua carreira profissional, de que ela pode ter a sua autonomia financeira, isso é um conteúdo fundamental na formação profissional. Então, mais uma vez, eu parabenizo por esse foco. As meninas vão transitar em ambientes profissionais dos quais elas podem fazer parte. Ganhar seu dinheiro, fazer sua vida. Isso. Hoje é o dia dos namorados, escolher um namorado que lhe respeite, né? Escolher um namorado que você possa construir uma vida com ele, né? Enquanto houver o amor para isso, mas que seja de muito respeito. Então, a gente precisa hoje isso, até nas escolas a gente tem trabalhado isso, porque a agressão e o assédio, né? São coisas assim, como que se fossem naturais. Então, acho muito importante isso e estamos à disposição. Eu acho que você tocou também em alguns aspectos da educação que eu defendo, que é a humanização das relações. As pessoas estão achando que uma relação
humana pode ser descartada. Os humanos podem ser descartados, não podem nem devem ser considerados em toda a sua dimensão humana, física, psicológica, espiritual, profissional. A gente é esse conjunto, né? E uma boa educação promove isso. Então, parabéns, muito obrigada, né, pelo convite. Minha agenda não é fácil, realmente, é aqui em Brasília, agora com o ano eleitoral, eu estou líder do partido, aumentar as minhas responsabilidades, mas eu estou sempre à disposição, principalmente para falar sobre educação. Muito obrigada para vocês, a toda a equipe da Rádio Tamandaré. A gente conhece, sabe a seriedade do trabalho de vocês e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora, e espero a gente se encontrar outras vezes e o mais rápido possível. Um grande abraço para a senhora, muito obrigado. Para vocês também.